Fala empreendedor e empreendedora, estamos começando aqui mais um episódio do Arte do Lucro, episódio número 4. Aí. Dessa vez vamos falar de um tema que é central aqui na Startup Hero, como captar investimento para sua empresa. As pessoas sempre ficam na dúvida, né? Como que eu faço? Tive uma boa ideia, agora eu quero dinheiro. Como que eu consigo investidor? Procuram muito a Startup Hero para a gente poder ajudar, né, com os nossos produtos aqui, tanto com Pitch Deck, com Valuation, para que a gente ajude na captação. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que é tão importante para os empreendedores. Eu acho que é legal a gente começar falando um pouco da nossa história, né? Porque a gente nasceu para ajudar os empreendedores a captar investimento, a gente já tem um histórico prévio, antes da Startup Hero, de ajudar outras empresas a captar investimento. Então, acho que é legal a gente dar um overview de como que foi essa nossa trajetória, porque o que nos trouxe até aqui, né? A gente trabalhava, eu e o outro Léo, né? Nós somos dois Leonardos, a gente trabalhava numa plataforma de investimento em startups. Né? Eu fui sócio dessa plataforma, o Léo foi investidor dessa plataforma e também trabalhou lá. E a gente fazia rodadas de investimento para startups. Então, o que a gente fazia? A gente preparava as startups para que elas conseguissem estar bem, né, para poder falar com o investidor, e a gente apresentava para os investidores. Na época, a gente chegou a analisar mais de 4.000 empresas. Então, assim, uma coisa que você não vê no mercado, né? Uma quantidade tão grande de análise de negócio. Então, passaram 4.000 modelos de negócio pelas nossas mãos lá. A gente tinha um crivo muito grande. A gente só aprovava 1% das empresas. E esse foi o nosso histórico, né? Todo momento a gente estava ali, ajudando as empresas a captar investimento, preparando os negócios para que eles pudessem ter mais atratividade para os investidores. E como a gente trabalhou junto, acaba que foi lá que nasceu a semente da Startup Hero, Sim. né? A gente, depois de analisar essas 4.000 empresas, a gente acabou vendo muitos padrões de erros, principalmente, que os empreendedores cometiam na hora de buscar investidores, na hora de abordar o investidor, na hora de preparar suas apresentações, na forma como eles avaliavam suas próprias empresas. Então, a gente, através de vários padrões que a gente viu de erros que os empreendedores cometiam, a gente acabou percebendo e tendo insights de negócio, de um negócio em específico que viria a ser a Startup Hero, que ajudaria empreendedores a conseguir ter essa jornada de buscar investidores de forma mais simplificada, de forma que vai ter menos atrito e maximizar suas chances de buscar investidores. Então pode-se dizer que o nosso motivo de existência realmente foi ajudar empreendedores a conseguir buscar investimento. É bem aquela historinha padrão, né, de startup. A gente trabalhava numa empresa juntos, aí vimos uma oportunidade, saímos dessa empresa, depois que a gente saiu, a gente montou um embrião do que seria Startup Hero. Naquela época nem era Startup Hero, tinha outro nome que era bem ruim. E aí a gente começou a ver, testar, validar aquilo que a gente já contou para vocês nos outros podcasts, mas foi daí que nasceu, né? Da vontade de ajudar empreendedores a captar investimento. Por isso que é tão importante esse tema, né, que a gente trouxe hoje para a gente poder falar. Tá, legal. Agora que você já conhece o nosso background, eu acho que a melhor forma da gente adentrar essa discussão é falando sobre as 3 formas de você financiar uma empresa. Resumindo aqui, essas 3 formas são bootstrapping, dívida e equity. Vamos, claro, explicar um pouco mais, aprofundar desses temas, mas basicamente o bootstrapping é quando você consegue, apenas com o capital dos sócios e reinvestir nos lucros que a empresa tem, você vai conseguir se autofinanciar a sua empresa. É o melhor dos casos, mas ao mesmo tempo é o mais raro dos casos, porque nem todo mundo nasceu de família rica, nem todo mundo tem capital para sustentar os primeiros anos de operação de uma empresa, mas o lado bom é que você não tem uma dívida ali para correr atrás, para ficar pagando todos os meses, e você também não tem que ceder uma parcela da sua empresa para um investidor. Sempre que se você conseguir ser bootstrapping, melhor dos mundos, né? Você tá ali fazendo dinheiro com o seu próprio dinheiro, coloca o seu capital inicial, depois disso você vai pegando o próprio dinheiro da operação e reinvestindo. Mas a gente sabe que não é, como o Léo falou, a maioria dos casos, né? Muitos empreendedores mortais, réis mortais como a gente tem que começar captando investimento. A Startup Hero captou investimento, né, no nosso começo, então assim, a gente fez rodada de investimento, né? Hoje a gente sustenta de forma bootstrap, ou seja, a gente pega o próprio dinheiro da nossa operação e reinveste para poder crescer, para ser a líder de mercado. Então hoje a Startup Hero é a empresa líder de mercado para fazer valuation, para fazer pitch deck, tanto para pequenas e médias empresas, mas também para startups. Mas essa é uma forma muito boa de você começar um negócio se autofinanciando, né? Mas obviamente que não é para todo mundo você se financiar com o próprio dinheiro. A gente sabe que é bem difícil. Então, as outras 2 possibilidades são a dívida e o equity. A dívida, a gente nem precisa entrar muito em detalhes, mas é basicamente quando você realmente pede um empréstimo, seja para um banco, seja até para um investidor. Você também pode fazer esse contrato de dívida com pessoas físicas, mas quando você faz uma promessa de que você vai pagar o valor que foi emprestado para você no futuro, corrigido de juros.
E essa geralmente é a pior escolha possível para o empreendedor, porque você já bota ali uma despesa mensal recorrente que você vai ter que correr atrás, sem nem falar nos juros que são praticados aqui no Brasil, que são praticamente impossibilitam uma operação de acontecer. Porque, imagina, você está no começo, aí você vai lá e pegou um capital de 50 mil, né? Sei lá, tem que ser um capital legal também para você poder valer a pena você tomar uma dívida. Claro. E aí você vai pegar e vai parcelar isso em diversas vezes, vai ficar pagando, sei lá, R$2.000 por mês, R$3.000 por mês, sendo que sua empresa, no começo, se você está assistindo e ouvindo, né, o podcast desde o comecinho, você sabe, né, que existem os estágios que uma empresa segue, que a gente falou para você. Então, assim, a sua empresa provavelmente talvez não esteja nem faturando. E aí você já tem uma dívida, além de, sei lá, talvez você tenha alugado uma sala para poder começar a sua empresa, ou ter algumas contas já fixas ali. Então, você já começa com uma dívida, ou seja, já começa o mês no vermelho. Então, não é muito legal você pegar uma dívida para poder se financiar. É uma das 3 formas que tem, é a pior forma possível. E isso sem nem falar que muito provavelmente você nem vai conseguir um empréstimo com o banco, porque você tem capital social baixo, você tem pouco histórico financeiro, é uma empresa recém-criada, então dificilmente você vai conseguir um empréstimo, e mesmo que conseguir, mesmo que seja com os melhores termos do mundo esse empréstimo, a juros subsidiados pelo governo, ainda assim vai ser difícil para você se sustentar e realmente fazer uma operação financeiramente saudável. E a terceira forma de se financiar, que é a que a gente mais recomenda aqui, é claro, se você não conseguir seguir pelo caminho do bootstrapping, é através do equity. Equity nada mais é do que uma palavra em inglês para participação na sua empresa. Então, quando você cede uma participação na sua empresa, quando você recebe um investimento em troca de, sei lá, 10, 15% da sua empresa, você está cedendo equity. Hoje em dia essa é uma palavra que está sendo mais utilizada, alguns gurus, alguns influenciadores estão utilizando bastante isso. Sim. Por fatores que realmente é uma forma de se financiar que faz sentido. Você, quando tem participação numa empresa, você consegue vender essa participação em troca de um valor. Você consegue realmente utilizar isso em favor da sua empresa para se financiar. Os investidores, né, eles gostam muito dessa modalidade, e os empreendedores estão aprendendo, né, agora a utilizar bem a modalidade do equity, porque você, a partir disso, você não precisa necessariamente repagar essa dívida com um valor financeiro. Muitas vezes, né, os contratos, né, que são feitos, você repaga com ações, com participação na sua empresa. Então, isso te deixa livre para ter esse tempo de maturação do seu negócio, que é um tempo para você aprender, é um tempo para você testar novas coisas. Você vai ter o recurso, ou seja, você vai ter o dinheiro para você investir no seu negócio. Então, é a melhor das formas de você se financiar, tá? É a melhor das formas de... eu preciso realmente de dinheiro, eu não consigo rodar a minha operação sozinho, bootstrap. Então, a melhor forma é seguir pelo equity. O empréstimo já é um desespero, já é aquela, cara, eu tenho total certeza que isso vai dar certo, eu quero fazer, aí já é muito mais arriscado. E é legal porque é um tipo de investimento que ele é interessante para os dois lados. Para o investidor também é muito legal, porque se ele fizesse somente um empréstimo para a empresa, primeiro que ele vai ter sempre o risco ali do calote, né, dele não receber o valor totalmente. E segundo que caso a empresa consiga pagar a dívida e ela cresça 1 milhão de vezes, sabe, vire um Uber, ela desponte ali como a líder de mercado, você não vai receber nada mais por isso se fosse um simples contrato de empréstimo. Então, quando você investe através da participação societária, através do equity, você consegue capturar ali um valor da empresa que, caso ela se torne ali realmente um unicórnio, uma empresa que cresceu bastante, você vai conseguir ter um retorno realmente muito grande, e caso a empresa quebre, realmente você vai perder o valor que foi investido, mas isso faz parte realmente do tipo de investimento. E é uma modalidade que está crescendo bastante no Brasil, né? Você pega mercados um pouco mais avançados, né, como o mercado americano, né? Os investidores lá, eles já no começo, desde o começo, já estão investindo em equity. Então tem o caso do Shaquille O'Neal, que era jogador de basquete muito famoso, que foi um dos primeiros a investir no Google. Então apresentaram a oportunidade para ele, ele foi lá, investiu, ganhou muito dinheiro com o Google, deve ter ficado riquíssimo, tanto só com o Google também. Então os investidores lá já têm essa cultura de investir para fomentar boas ideias, e aqui no Brasil essa cultura está amadurecendo. A gente já vê alguns casos de empresas que estão sendo fomentadas por investidores, estão conseguindo crescer dessa forma. Então, é uma modalidade muito boa para quem está começando também. Agora que a gente já introduziu o termo equity aí no vocabulário de vocês, é importante a gente demonstrar a importância do equity na mente do empreendedor, porque não é porque você tem ali um equity da sua empresa que você vai distribuir para qualquer um. Não, pelo amor de Deus. Ou então, para qualquer investidor que aparecer, você vai lá e dá 50% da sua empresa para ele. Aí surgiu mais um funcionário que é interessante para sua empresa, você vai dar mais 10%.
Equity, você não consegue distribuir assim para qualquer um, porque, primeiro de tudo, ele é finito, só existe 100% de participação na sua empresa, não tem como você criar mais, e você não pode dar para todo mundo, porque você vai acabar cedendo da sua própria participação. Exato. Então, você como fundador da sua empresa, como sócio da sua empresa, você tem que distribuir ele de forma super estratégica. Não é para você ser realmente muito pão duro com ele, porque às vezes você vai precisar para atrair um investidor, para atrair um funcionário-chave, mas também você tem que fazer uma gerência muito estratégica do quanto você vai distribuir. A ideia é cuidado com as mordidas de tubarão que existem por aí. Então, se chegar alguém querendo pegar 50% da sua empresa numa primeira rodada, 40%, pensa que nas próximas rodadas que você fizer, você não vai ter mais o controle do seu negócio. Se você não tem, né, pelo menos 51% da sua empresa, você já não tem mais o controle do seu negócio, né? Então, pensem em ceder participações menores, né, para esses investidores, principalmente no começo, porque vai ser aquele investidor que vai colocar, como eu falei, 50 mil reais na sua empresa, 20 mil reais, 100 mil reais, que são valores pequenos para começo, né, mas fazem sentido para o estágio, mas são valores pequenos. Tá, e ele vai pegar uma participação muito grande. Então, depois disso, vai ser muito difícil. Como o Léo falou, você vai acabar tirando da sua própria participação, né? Se o investidor, obviamente, ele pode ser diluído também, mas dependendo do tipo de contrato, você vai tirar da sua própria participação e aí você acaba perdendo o controle de uma coisa que você mesmo criou. Então, assim, cuidado com esses tipos de investidores. A gente, ao longo da nossa história, já viu muitos casos desses, de empreendedores que logo de primeira já cedem 40% da empresa para o investidor. Esse basicamente está acabando, né? Cortando as asas dele para que no futuro ele faça novas rodadas e consiga expandir mais. Então tem que realmente ficar bem atento. A gente depois vai passar melhor as regras de bolso, né? De quanto de participação ceder ali, né? Dependendo de qual estágio você está na sua empresa. Mas é importante você ter desde o início esse cuidado, tá? Um outro ponto que é muito importante é qual é a hora certa de você captar investimento. A gente sempre sugere que seja após a validação do seu produto, do seu serviço. Por que não antes? Tá, vamos lá. A ideia é o seguinte, toda vez que o investidor ele olha para a sua empresa, ele vai ver a sua empresa como um ativo financeiro, né? É uma ideia que a gente falou já em outros podcasts, mas ele vê como um ativo financeiro, tá? Então, mas é propósito, SG, beleza, isso é legal, isso agrega, mas o investidor vê a sua empresa como um ativo financeiro, ponto. Como um ativo financeiro, ele quer diminuir o risco que ele tem sobre esse ativo. Então, quando você investe, por exemplo, vou investir em ações ou vou investir em uma renda fixa? Geralmente, algumas pessoas investem em renda fixa porque tem um risco menor, né, percebido. E com a startup, com um pequeno negócio, é a mesma coisa. Ele quer diminuir o risco dele. Então, se você validou, ou seja, se você foi lá para o mercado, você viu, você vendeu, você viu o que as pessoas querem, você está muito mais à frente, concorda, do que alguém que ainda não fez nada. Então, imagina a seguinte situação. Eu falo para você, olha só, eu estou pensando em criar um aplicativo de caronas em que você chama um táxi, um carro pelo celular, é uma coisa. Agora, se eu falar para você, cara, eu criei um aplicativo em que você chama um carro, um táxi pelo celular, já fiz 50 corridas, já faturei tanto, então você tem um risco muito menor nesse segundo. Né? Por quê? Porque ele já foi lá e provou que ele consegue fazer, que existe demanda para o mercado e que realmente as pessoas estão comprando. Então, o investidor sempre quer diminuir o risco dele. E para isso, você validando o que você está fazendo, validando a sua operação, você vai diminuindo. Cada marco que você conquista na sua startup é uma diminuição, vamos dizer assim, né, do risco percebido pelo investidor. Isso vai acabar interferindo também no valuation, né, que a empresa vai praticar. Muito. Então, é claro que a gente vai chegar mais na frente nesse tópico, mas a ideia é que quanto mais cedo você tenta buscar um investidor, acaba que sua empresa é avaliada num valor menor. Óbvio. E isso faz que você acaba tendo que ceder mais equity para o investidor e acaba gerando toda essa sequência de consequências que são negativas para o futuro da sua empresa. Então, para você evitar isso, é importante que você valide a sua ideia, faz um MVP, que é basicamente o teste, né, o protótipo da sua ideia. Você não precisa ter necessariamente um aplicativo, que é caro de fazer, que é difícil de fazer, mas faz um teste bem rapidinho, barato, para validar, porque isso já vai ser visto com muitos bons olhos para o investidor e com certeza vai se refletir no valuation que você vai conseguir fazer nessa rodada de investimento. E o valuation ele anda de mãos dadas com a gestão do seu equity. Então, assim, vai ceder muito equity, vai ceder pouco equity, tem que ficar ligado. Como o Léo falou, vai fazer rodada de investimento bem cedo. Então, por exemplo, fazer rodada de investimento enquanto a gente não tem escritório, alguma coisa assim, está começando, está tirando do papel, vai fazer no valuation baixo. Essa é a realidade.
Então, mas eu quero valer 50 milhões. Não vai valer 50 milhões. Por quê? Porque você ainda não provou, você ainda não passou pelos estágios que vão aumentar o valor do seu negócio. Então, o seu valuation, infelizmente, vai ser mais baixo do que um valuation de uma empresa que já passou por isso. Tá? Então, pense nisso. Muitos empreendedores pensam, né? Eu quero saber quanto que vale. Vai ter como fazer valuation, sim, de empresas de qualquer estágio, mas quanto menor o seu estágio, ou seja, quanto menos coisa você fez, menor vai ser o valor que tem no seu negócio. Mais vai ser um protótipo, vai ser uma ideia na sua cabeça do que realmente uma empresa em si. Bom, se você chegou até aqui e realmente já refletiu, você quer seguir esse caminho, tem certeza? A gente já botou alguns empecilhos, alguns pontos de atenção para você ficar ligado e não dar mole nessa negociação. Então, se você, a partir daqui, decidiu que faz sentido para sua empresa, quer seguir, vamos começar com a parte mais prática. E a melhor forma de começar é planejar a sua captação de investimentos. E a primeira coisa que eu tenho que alinhar é que não é um processo que é rápido. Você não vai, quero captar investimento e daqui a 2 semanas o dinheiro vai estar na minha conta. Não é um processo que é rápido. Você realmente precisa se planejar, precisa preparar alguns materiais. Então, esse é um processo que geralmente dura de 4 a 8 meses e realmente não tem como acelerar muito mais do que isso, porque envolve você preparar materiais, envolve você decidir quanto você quer captar, envolve você correr atrás de investidores, envolve se apresentar para eles, negociar, assinar contrato de investimento. Então, é um processo que é demorado. Pensa que, por exemplo, vamos lá, você tem que planejar a sua captação de investimento para que ela aconteça antes da sua empresa morrer. Né? Então, vamos lá. Estou começando a ficar sem dinheiro, eu tinha um primeiro dinheirinho aqui no meu negócio, estou começando a ficar sem dinheiro. Você já tem que estar planejando a sua captação de investimento alguns meses antes para que você consiga ter recursos, né, para aguentar esse processo de captação. Como o Léo falou, pode durar meses uma captação de investimento. Então, assim, você tem que estar preparado para isso, sua empresa não pode morrer. Muitos investidores vão começar a conversar com você, vão começar a namorar a sua empresa, a entender o negócio e depois eles vão querer ver o resultado. Então, assim, eles começam a te acompanhar em um mês, 2 meses, 3 meses depois, eles querem saber, o que evoluiu nesse tempo? E se você não tiver evoluído nada, se a empresa estiver parada, enfim, o investidor fala, nossa, não cresceu nada, eu não quero colocar dinheiro. Então, é importante que você, quando for captar investimento, você planeje bem, né? Que você deixe sempre as coisas certinhas para a sua empresa continuar tocando, né, normalmente, e você consiga fazer a captação. Legal. E tem alguns passos que a gente gosta de seguir aqui para realmente planejar melhor a captação de investimento. O primeiro passo é o empreendedor fazer uma projeção financeira da empresa dele. Então, você precisa realmente fazer um exercício de futurologia aqui. Você tem que pegar ali os próximos 2, 3 anos, imaginar mês a mês qual que seriam as receitas, os clientes que ela vai ter, os custos que vão ser incorridos por conta das vendas, as despesas que vão estar associadas, os funcionários que você vai ter que contratar, os gastos com marketing que você vai ter para atrair os clientes que você projetou. Enfim, todas as linhas de custos, despesas, receitas que a empresa vai ter nos próximos anos. E por que fazer isso? Principalmente porque você precisa saber qual que vai ser a perda que você vai ter, principalmente no primeiro ano. Porque geralmente é essa perda que vai te fazer entender qual que é o valor da captação que você precisa, quanto investimento que você vai buscar. Pensa no seguinte, vamos lá. A gente está falando de projeções financeiras, mas a gente não está falando que a gente vê muito aqui, né? Aquela coisa espetacular. Tem gente que acaba de montar uma empresa e já acha que no mês seguinte vai faturar 3 milhões. Não vai acontecer isso. Isso dificilmente, dependendo do modelo, são raríssimos os casos unicórnios assim, mas não vai acontecer de você faturar 3 milhões no mês seguinte que você acabou de montar o seu negócio. Então, e até mesmo essas startups famosinhas, quando você vai ver o início delas, não foi tão rápido quanto parece ser. Não foi. Então, assim, o que você precisa pensar é quais são, realisticamente, o faturamento que eu vou ter, né, a receita que eu vou ter no meu negócio. E, assim, é um chute, né? Obviamente, você faz uma projeção financeira, principalmente de uma empresa que está no começo, pode ser considerado um chute, né? Uma previsão, né? É uma estimativa. Mas é um chute bem dado, né? Fazendo a analogia que o futebol é aquele chute que o goleiro pelo menos vai mexer para poder ir na bola. É aquele chute que você vai isolar, né, para fora do estádio. Então, eu quero dizer o seguinte, se você vai no mês seguinte da sua empresa, vamos pensar, você está pensando após aquela captação de investimento ali. O que vai acontecer? No mês seguinte, você vai conseguir contratar 20 pessoas para poder aumentar seu time de vendas? Não vai. Você vai conseguir fazer o quê? Eu vou vender... Imagina, se você tem uma plataforma, uma assinatura. Eu vou vender 3 assinaturas. Tá? E aí é o valor X. No outro mês,
eu vou vender mais 5. E aí, provavelmente um vai sair, vai cancelar. Então, assim, tem que ser pé no chão. Tem que ser uma previsão que você consiga realmente mostrar para o seu investidor, que é uma previsão realmente realística, mas tem, obviamente, um tom de agressividade. Mas nada de fazer alguma coisa, vou faturar 1 milhão, depois só multiplicar por 2, né? Então vou faturar, ou por 5, pior. 1 milhão, depois 5 milhões, depois 25, depois... Não, é isso. Não vai acontecer dessa forma. A estrutura de custos e despesas da sua empresa, elas têm que acompanhar o crescimento e tem que fazer sentido. Tem que realmente... por exemplo, no primeiro ano de projeção, você vai estar provavelmente focado em contratar funcionários, então você não vai estar tão focado em vendas. Depois você vai ter que mudar de escritório porque aumentou. Então, tudo tem que ser desenhado ali como se fosse uma história que você está projetando ali para sua empresa. E como você falou, tem que ser projeções que são realistas, que você consiga vender e defender. Ou seja, não pode nem ser ousado demais para o investidor achar que você é lunático e nem conservador demais para o investidor achar que você não tem ambição. Então, você tem que alcançar um meio termo ali razoável. Eu sei, é difícil, gente. É normal, é difícil fazer esse tipo de projeção mesmo. A gente faz isso aqui na Startup Hero, então quando a gente está fazendo o valuation das empresas, a gente faz uma projeção financeira, que é essa projeção financeira. Geralmente os empreendedores chegam com uma própria projeção, que é aquela projeção, meu Deus, com um cenário positivo, que o empreendedor só pensa, né, nas coisas boas que vão acontecer, e a gente traz o empreendedor para a realidade e faz a projeção financeira realística com o mercado. Né? Eu sei que é difícil, mas dá para fazer, e a gente pode te ajudar com isso. Um outro passo interessante para você planejar a sua captação é o que a gente chama de organizar a casa. Você centralizar todos os documentos societários, legais, relacionados a registro de marca, a acordos que você tem entre sócios ou com outros investidores. É o que a gente chama de due diligence, que são basicamente todos os documentos formais que se referem à sua empresa e que possam realmente ser do interesse do investidor que está analisando essa oportunidade, né, de investimento. Até mesmo demonstrações contábeis, ter tudo certinho, registrado pelos contadores, porque se você tiver tudo isso organizado, de fácil acesso, até mesmo para o investidor isso vai ser visto com bons olhos, que eles vão ver que é uma empresa que é organizada, que já tem tudo certinho, que está tudo formalizado, não são só acordos de gaveta, né, que a gente chama. Nossa, é péssimo. Então, essa realmente é um detalhe que muitos empreendedores esquecem, mas que fazem diferença na hora do investidor analisar. E também é muito importante os outros materiais que você vai produzir, que são o valuation e o pitch deck. E coincidentemente ou não, pessoal, coincidentemente ou não, são os serviços que a Startup Hero proporciona para vocês. A gente não está falando exatamente só para poder vender, mas porque os serviços, lembra que a gente falou? A gente focou em ajudar os empreendedores. Então, o que a gente fez aqui na Startup Hero foi dar os serviços que realmente são essenciais para os empreendedores. Então, muita gente vem aqui, quero um plano de negócio, Leonardo, a gente não faz esse tipo de coisa. Entendeu? Por quê? Porque a gente faz o que é essencial para o empreendedor captar investimento. Tá? Calma. Deixa o jabá para o final. Vamos falar sobre... A gente está no passo a passo. Vamos com calma. Bom, o valuation, você já deve estar cansado de ouvir se você acompanha a gente. Mas, para quem está aqui de primeira viagem, o valuation é o valor de mercado justo de uma empresa. Ele é calculado com base em metodologias financeiras. Não existe uma resposta certa sobre o valuation. O valuation, no fim das contas, é uma opinião. Isso aí. Mas... existe uma opinião que é mais razoável do que as outras. Então, se você dizer que a sua empresa que acabou de começar vale 100 milhões, na sua cabeça pode até fazer sentido, mas na cabeça de 99,9% dos investidores não vai. Então, existem boas práticas, existem as metodologias certas, existe o jeito certo de você fazer o valuation para pequenas e médias empresas e startups. E principalmente para startups, a metodologia que você geralmente vai funcionar mais é você observar por quanto que startups parecidas com as suas estão sendo negociadas, ou seja, ver quanto que startups parecidas em estágios semelhantes com a sua conseguiram captar, quanto que elas cederam de equity para o investidor, e através disso você vai conseguir fazer uma matemática básica ali e descobrir qual foi o valuation que elas negociaram. E aí é semelhante mesmo, tá? Nesse caso tem um erro muito comum que os empreendedores vão fazer, né? Quando estão vendo as transações precedentes, né? Que é essa técnica de você fazer essa comparação, que é comparar com o player que está lá na frente. Então, assim, vou abrir uma startup agora, ou então minha startup está faturando ali, sei lá, 1 milhão, e eu vou comparar com aquele cara que já recebeu, sei lá, 400 milhões de investimento do SoftBank, que tem 9 mil funcionários. Não dá para comparar com essa empresa. Talvez dê para comparar com ela no estágio que ela estava, se ela tiver feito uma rodada no mesmo estágio que você. Mas não adianta a gente montar uma empresa de transporte agora e falar que a gente quer o mesmo valuation do Uber. Tá? Não são comparações justas. Você tem que comparar empresas que sejam semelhantes mesmo no mesmo estágio.
E quando a gente fala que você tem que ter esse material do valuation preparado, na verdade não é necessariamente um material pronto, mas sim um número em mente. A não ser que você tenha contratado um serviço como o da Startup Hero, que realmente você vai receber um laudo dizendo ali qual que é o valor da sua empresa. Mas é importante você ter em mente o valuation que você planeja estabelecer, oferecer para os investidores. Porque se você não tiver um valuation em mente, acaba que o investidor que vai ditar o preço da sua empresa. E como ele quer maximizar o retorno dele, né, ele quer ter o máximo possível de lucro, ele vai jogar o valor da sua empresa lá embaixo e você vai acabar cedendo uma porcentagem muito grande da sua empresa para ele. Então, esse que é isso que a gente quer dizer com o material do valuation pronto. É o valuation em mente para que você não saia atrás das negociações. E outro ponto se o seu valuation também estiver muito alto, eu sei que você deve estar pensando agora, tá bom, então se o investidor vai jogar meu valuation para baixo, eu vou colocar um valuation mais alto possível, e aí ele joga para baixo. Mas não é bem assim que funciona não, quem dera. Porque pode ser, como o investidor está vendo a sua empresa como um ativo financeiro, se você já começa uma rodada falando que você vai ter um valuation de, 50 milhões, o seu investidor vai fazer o seguinte, ou ele vai pensar que está muito caro, nossa, eu deveria ter entrado quando essa empresa estava mais barato, ou ele vai pensar que ele não vai ter retorno. Porque para ele ter retorno, sua empresa vai ter que valer 3, 4 vezes mais, né? E aí 4 vezes mais 50 milhões, está falando de valor de 200 milhões, né? Para as primeiras rodadas. Então, dificilmente isso vai acontecer. Então, cuidado com esse valuation, né? Alto ou baixo, o valuation justo é o certo mesmo. Das duas formas, alto ou baixo, você vai acabar sendo visto como um empreendedor que não sabe muito do que está falando, exatamente. Ou então um lunático que acha que a empresa vale centenas de milhões sem ter nada. Então é importante ter cuidado nesse aspecto. E o segundo material, que coincidentemente também oferecemos aqui na Startup Hero, é o Pitch Deck, que nada mais é do que uma apresentação em PowerPoint, em PDF, que você envia para o investidor, tendo em vista ele conhecer a sua empresa como um todo de forma rápida, simples, direto ao ponto, muitas vezes visual também, porque acaba chamando a atenção do investidor. Então são ali 15 a 20 slides, nada muito mais ou menos do que isso, que vão fazer um raio-x do seu negócio, apresentando qual é a dor que você resolve, qual é a solução, que mercado você está, como está a sua equipe, quem são seus concorrentes, enfim, de uma forma que o investidor consiga, em poucos minutos, ler, entender sobre a sua empresa, sobre o mercado que ela está, e tomar a decisão se ele vai querer seguir ou não com a conversa, se ele vai querer fazer um call com vocês para entender mais. É a sua oportunidade de fisgar a atenção do investidor e chamar ele para um bate-papo mais profundo. Esquece aquilo que você vê geralmente em faculdade de administração, né? Vamos fazer um plano de negócio. Esquece isso. Aí tem 80 páginas, nenhum investidor tem tempo para poder ver isso. Essa é a realidade. O investidor não vai ter tempo para poder olhar um plano de negócio com 60, 70 páginas da sua empresa. É um pitch deck, como o Léo falou, pitch deck de 15 a 20 páginas, é isso, bem sucinto, falando o que é a sua empresa, com pouco texto. A gente tem um monte de vídeo no nosso canal no YouTube falando sobre como fazer um pitch deck perfeito. Mas a ideia é essa, algo bem sucinto para que o investidor possa conhecer a sua empresa e partir para uma segunda etapa, que é um bate-papo com você. E é importante que na hora que você esteja fazendo o seu pitch deck, você esteja ligado não só na sequência da forma como você está apresentando a sua empresa, como também o design. A gente entende que, não é todo mundo que entende de Photoshop, que entende de design, Com certeza. E que não necessariamente isso vai fazer diferença para o futuro da sua empresa, sua apresentação tá bonita. Mas, nos fins das contas, a gente sabe que as pessoas julgam um livro pela capa e que você ter ali a atenção nos detalhes, uma clareza, um design bonito, né, impecável, vai afetar o julgamento que o investidor vai ter sobre a sua empresa. Uma apresentação bonita, um livro com uma capa bonita, uma comida, quando você vai no restaurante, está bem apresentada, está bem bonita, você já começa a olhar o que vem depois com olhos melhores. Então, assim, quando você tem uma capa muito bonita, chama a atenção para o investidor, as próximas coisas que ele vai esperar são de alta qualidade. Ele fala, nossa, então o que vai vir aqui é bom, né? Vou dar uma atenção. E um segredinho, gente, a maioria dos pitch decks os investidores recebem, a gente recebe pitch deck, a gente investe em empresas na pessoa física também, são horríveis, são mal feitos, parecem trabalho de faculdade, nada Totalmente. contra o pessoal da faculdade, mas assim, parecem trabalhos feitos de qualquer forma, a pessoa não está nem um trabalho de mudar um design, sabe? Com erro de português, às vezes. Com erro de português, não tem nenhum capricho. Então, quando você Ou então tem 50 páginas. Nossa! E aí, quando você traz alguma coisa diferenciada, você se destaca para o investidor. Essa é a realidade. E tudo que a gente falou até agora, né, tanto em relação à preparação quanto aos materiais que você vai fazer antes de realmente se apresentar para os investidores, são o que a gente chama de maximizadores da probabilidade de você conseguir atrair os investidores. Então, quando você está falando com investidores, é como se fosse um funil de vendas. Sim. Você vai mandar mensagem para 200 investidores, para 50 te responderem, para 10 marcarem uma call com você, para 2 investirem. Então, realmente, é um mundo perverso, é difícil
E o que a gente está fazendo aqui nessa etapa de preparação é basicamente conseguir aumentar as taxas de conversão em cada uma dessas etapas que eu mencionei. Então, você tendo um valuation que faz sentido, um pitch deck bonito, estando com tudo redondinho, vai com certeza maximizar suas chances. E aí você deve estar se perguntando, beleza, Léo, legal, tem que me preparar, tal, mas onde eu vou achar os investidores? Que é um investidor, tu não quer se preparar. Exatamente, eu quero dinheiro no bolso, onde eu encontro, tá? Então a gente costuma dividir em algumas etapas, né? Tem diversas literaturas falando sobre divisões, mas vamos dar aqui as principais para você. A gente geralmente fala do Love Capital, do Seed Capital e do Venture Capital, né? Que são os 3 tipos de capitais que você consegue para sua empresa, tá? Eles nada mais são do que etapas de investimento. São tipos de investidores diferentes que vão investir em empresas que estão em estágios diferentes. Então a gente separa nesses 3 estágios que estão relacionados ao porte da empresa, ao tamanho que ela está, às dificuldades que ela está enfrentando no momento. E a melhor forma de começar é falando do Love Capital. O Love Capital são basicamente a etapa de investimento onde investidores investem em startups que estão em fase super inicial, geralmente acabaram de validar, às vezes nem validaram suas ideias, mas que estão ali, geralmente só os fundadores atuando na empresa, que estão em busca de realmente terminar o desenvolvimento do produto para finalmente conseguir realmente comercializar de forma mais agressiva. E geralmente os investidores que atuam nessa etapa estão muito associados ao nome que a gente deu, que é o Love Capital, que são investidores que amam os fundadores, ou seja, são os amigos, são os familiares, são os conhecidos, são os ex-colegas de trabalho, são pessoas que conhecem os fundadores, que confiam no trabalho deles e que são loucos o suficiente a investir numa empresa que está ali no estágio embrionário. E são as pessoas que realmente vão investir em você. Então, onde que eu consigo nos primeiros investidores? Como que eu faço? Ver as pessoas no teu círculo. Então, vou falar com meus parentes, vou falar com meus amigos, vou falar com as pessoas que trabalharam comigo, meu chefe. Cara, a maior habilidade de um empreendedor é ser cara de pau. Tem que ser cara de pau o suficiente e pedir dinheiro para as pessoas. Fala com aquele teu tio rico que mora em São Paulo, cara. Pô, se você acredita de verdade que essa empresa vai dar certo, que realmente esse modelo de negócio que você está fazendo é bem legal, que tem possibilidade de você criar um negócio de verdade, você tem que fazer de tudo para ele poder existir. Então você tem que ir atrás desse dinheiro. E geralmente as pessoas acham que é um investidor que vai fazer rodada de investimento. Não, essas rodadas de investimento geralmente são compostas de 10, 15, 20 investidores. Não vai ser um cara que vai botar 200 mil reais na sua empresa. Geralmente vão ser vários que vão botar 10 mil. Então é assim que você vai compondo a sua rodada de investimentos. Então eu acho que no Love Capital, principalmente para os empreendedores que estão nesse estágio inicial, que acabaram de validar suas ideias, estão com uma estrutura super enxuta, a empresa está mal formalizada, você vai provavelmente procurar nos seus ciclos mais próximos esses investidores que vão realmente dar o salto inicial da sua empresa. O segundo estágio a gente chama de Seed Capital, seed do inglês semente, né? Que são para empresas que realmente já validaram suas ideias, já estão ali com uma equipe enxuta, já começaram a comercializar seu produto e estão buscando investimento para conseguir dar um salto nas vendas, conseguir multiplicar suas vendas. Geralmente eles vão sair de um faturamento de 50 mil até uns 500 mil reais para conseguir sustentar ali os primeiros 12, 18 meses de operação e conseguir dar esse crescimento. É como o nome diz, é semente, né? Você vai plantar para você ir crescendo ao longo do tempo. Então, esse capital, geralmente aí a gente já começa a falar de alguns investidores anjos, talvez pessoas que você não conheça, pessoas que você possa abordar pelo LinkedIn, por exemplo, é uma ferramenta muito legal para você abordar pessoas para poder investir na sua empresa, ou você vai num grupo de investidores anjos, existem grupos de investidores anjos, dependendo da sua empresa. Você já pode ir para uma plataforma de equity crowdfunding, porque já começam a olhar empresas que estão querendo captar 500 mil reais, 600 mil reais, 1 milhão. Então a gente sabe que é o seguinte, as empresas que estão no Seed Capital são empresas que elas já validaram de alguma forma ali que existe demanda, ou estão começando nesse processo de validação ali, mas já, vamos dizer, é diferente de alguém que está no papel, né? E eles já estão começando a chamar a atenção desse tipo de investidores. São investidores que começam a ser investidores mais profissionais, aquele cara que já tem essa mania de investir. Também temos fundos de seed capital, ou seja, são estruturas ali de pessoas jurídicas que estão realmente investindo diretamente em empresas que estão nesse estágio. A gente também tem aceleradoras, tem corporate venture, que são empresas grandes que resolvem investir em startups menores para conseguir ter parcerias, conseguir ter um networking, conseguir, às vezes, ter acesso, né, a uma tecnologia um pouco mais cedo. Então, existem diversas opções para quem está nesse estágio do seed
e que eu acho que você vale a pena investigar todas elas, às vezes vale a pena você aplicar para todas elas, Com certeza. porque no fim das contas, captar investimento é um jogo de números. Quanto mais você abrir conversas, maiores vão ser as suas chances. Então, se você está no estágio seed, todas essas opções são viáveis. Investidores anjos, fundos, aceleradoras, plataformas de equity crowdfunding, corporate venture. Você realmente tem um mar de opções aí à sua disposição. E o último estágio que a gente gosta de classificar é o estágio do venture capital, que são as empresas que já conseguiram escalar bastante, estão faturando ali já na casa dos milhões, que já tem uma empresa bem estabelecida, já tem áreas bem divididas na empresa, já tem processos e está buscando realmente alcançar uma escala a nível nacional e às vezes até mesmo internacional. Tá realmente buscando internacionalizar. E aí, quando você está no estágio de Venture Capital, você já começa a chamar a atenção dos fundos, né? Existem fundos específicos, são os fundos de Venture Capital, que começam a investir em empresas que já validaram o negócio, já querem expandir nacionalmente, como o Léo falou, querem criar um novo produto, querem liderar o mercado, querem expandir internacionalmente. Então, você entra aí, tem alguns fundos aqui no Brasil, tem fundos internacionais também, que você começa a chamar a atenção. É óbvio que o crivo deles é muito maior, né? Os fundos vão querer uma participação grande na sua empresa, talvez eles devam indicar um CFO, né, um diretor financeiro para o seu negócio, eles vão pedir algumas diretrizes na sua empresa, um roadmap, onde você vai gastar esse dinheiro, vão querer que você gaste esse dinheiro em 12 meses, então o jogo fica um pouco mais sério. Né? Eles vão profissionalizando o negócio. E é comum também que os fundos eles tenham o que a gente chama de tese de investimento. Exato. Ou seja, são as diretrizes do que eles buscam em um novo negócio quando eles vão investir. Então, eu busco startups que atuam ali em modelo de marketplace, ou então startups que estão ali no segmento agro. Então, cada fundo vai ter a sua tese de investimento e é óbvio que você só vai aplicar para as que você se encaixa, senão você vai estar perdendo o seu tempo, o tempo do fundo e simplesmente não vai agregar em nada. Nem adianta, né? Fazer igual quando a gente vai numa entrevista de emprego. Eu não tenho tantas qualidades para essa vaga, mas vou aplicar. Não aplica, gente. Você vai estar se queimando com os fundos e talvez você tenha fechado uma porta que você não consiga abrir depois de novo. E o grande lance que você tem que captar aqui nesse podcast é que conforme você vai passando por cada etapa ali, Love Capital, Seed Capital, Venture Capital, é óbvio que o seu valuation tende a ir crescendo em cada uma dessas jornadas, essas etapas que você passa. Então, no Love Capital, talvez você faça uma captação ali que vai ser 150 mil por 10% da sua empresa. Você está começando, os riscos são muito grandes, então você vai, evoluiu, finalmente chegou na hora de fazer a sua rodada no Seed Capital, então você vai captar ali, 500 mil em troca de 10% da sua empresa. Legal, vai rodar ali mais 18 meses, 2 anos, chegou num porte ali realmente de fazer uma rodada de Venture Capital, e aí sim você vai assinar um cheque grande, então você vai fazer ali uma captação de, de 5 milhões em troca de 20, 25% da sua empresa. E se você for fazer ali a matemática, né, dividir o valor da rodada pela participação que você cedeu, você vai ver ali que o valuation da empresa tende a ir aumentando conforme a empresa cresce, porque é assim que joga, né? É assim que funciona o jogo do capital de risco de investimento de startups. Se você está fazendo tudo certinho, está ouvindo o podcast aqui da Startup Hero, está acompanhando o nosso canal no YouTube, enfim, todas as dicas que a gente dá, com certeza você vai conseguir evoluir a sua empresa para que você consiga aumentar o seu valuation, né? Porque a sua empresa é o seu maior patrimônio, então é muito importante que você aumente sempre o valor do seu negócio. Então, basicamente, essas são as dicas de onde estão os investidores, quem são os investidores. A gente já te deu uns insights bem legais, né? É muito interessante você pensar naquilo que eu falei antes, que nada mais é do que um funil de vendas. Então, quanto mais investidores você entrar em contato, é óbvio que não é panfletar, tem que ser investidores que fazem sentido para o estágio da sua empresa, mas quanto mais você realmente entrar em contato com eles, fazer follow-ups, ver se eles conseguiram ler o pitch, ver o que eles acharam, se eles gostariam de fazer um call, você tem que maximizar essa conversão para que realmente se traduza em investimento. E quando realmente chega a hora do investidor decidir que ele vai aportar na sua empresa, como se dá esse momento? É através da assinatura de um contrato de investimento, em troca do investimento que vai ser feito. Então, normalmente aqui no Brasil, quando você fala de startup de estágio inicial, que tem a natureza jurídica limitada, vai ser assinado um contrato chamado de mútuo conversível em ações, que nada mais é do que um contrato de empréstimo. Calma aí, não é um empréstimo como a gente falou que você tem que correr disso, que você tem que se afastar. Outro tipo de empréstimo. É um empréstimo que ele só pode ser pago em ações da sua empresa no futuro. É uma gambiarra jurídica para proteger o investidor caso a sua empresa vá à falência ou então tenha algum problema trabalhista, né? Mas basicamente é um contrato que vai fazer com que o investidor ele te faça um empréstimo, né? Que na verdade é o investimento que ele está colocando na sua empresa, em troca de ações futuras da sua empresa, que vai acabar sendo bom para os dois lados.
E o grande ponto é, nunca faça um contrato de boca. Sabe, se a pessoa investiu na minha empresa R$ 200.000, R$ 50.000, mas é meu amigo, não fazer, tem que fazer contrato para tudo. Tá? É muito importante você celebrar os seus contratos. Contrata uma plataformazinha de assinatura online, um ClickSign da vida, que é barato. Então, mas faça sim os seus contratos com todos os seus investidores, tá? E aí, esse contrato de mútuo conversível, é isso que o Léo falou. Você pega e converte, né? Esse mútuo é um empréstimo, você converte esse empréstimo em participação na empresa. É bom para o investidor porque aqui no Brasil, né, a gente tem muita insegurança jurídica, né? Então, um investidor, se ele tiver no contrato social, ele pode ser acionado juridicamente se alguma coisa acontecer. Então, ele espera o momento ideal para que depois do momento ideal, quando esse contrato vencer, ele consiga estar dentro do contrato social da empresa, tá? E é bom para você porque como você não tem um novo sócio, alguma pessoa dividindo os lucros ali no começo e não tem que repagar essa dívida, você tem um momento para você errar na sua empresa, para você crescer, para você usar bem esse dinheiro e depois ir crescendo o seu negócio e só lá na frente esse investidor acaba entrando no negócio. Em relação ao pós, né, dessa captação de investimento, é bem simples. Vai depender muito da relação que você tem com o investidor, do que você assinou no contrato de investimento, mas tende a funcionar de forma muito semelhante entre as startups. Geralmente elas fazem um report, né, um relatório que vai ser ali a cada 3 meses, a cada 6 meses, às vezes até mesmo só anual, mas que você vai dizer todos os principais resultados que a sua empresa alcançou, como ela gastou o investimento, como que está sendo as dificuldades que ela está passando. E muitas vezes pode ser o momento de você tentar alavancar o network do investidor. Então você pode colocar ali uma página dedicada a como o investidor pode ajudar a sua empresa. Às vezes vai ser com uma dica, com conhecimento que ele tenha, com abrindo portas, te ajudando a fazer parceria com grandes empresas, te apresentando cliente. Então, é basicamente assim que vai funcionar o relacionamento no pós-investimento. Dependendo do que você assinou com ele, ele pode ter alguns poderes específicos na sua empresa, mas geralmente costuma funcionar de uma forma mais passiva, em que você atua, o investidor confia em como você está utilizando o dinheiro do investimento e você vai simplesmente fazendo os relatórios para informar ele como está o andamento do negócio. O grande ponto é não sumir, né? Uma das grandes preocupações dos investidores é você colocar o dinheiro na empresa e depois você não saber o que está acontecendo com esse negócio. Né? Já tivemos casos, né? Já vimos casos diversas vezes de investidores que reclamaram com a gente, nossa, investi naquela empresa X e não recebi mais nenhum relatório, eles não me falam nada, não sei o que está acontecendo. Então não faça isso, não seja essa pessoa, tá? Você basicamente tem que fazer esse relatório, pode ser de 3 meses, 6 meses, mas colocando o seu investidor a par do que está acontecendo. Então, investidor, a gente contratou essas pessoas, a gente aumentou o faturamento, a gente mudou de escritório, a gente lançou um novo produto, fizemos uma nova parceria, só para o investidor entender o que está acontecendo. Você não precisa todo dia falar com o seu investidor, colocar ele no seu WhatsApp, falar... Não precisa. Mas você tem que se reportar a ele, né, de pelo menos de tempos em tempos, para que ele saiba como que rumo está tomando o dinheiro que ele investiu. Bom, nesse podcast a gente tentou trazer todos os aspectos para que você consiga planejar, preparar os materiais e se introduzir para investidores. É claro que esse é um assunto que é muito complexo, envolve muitas nuances, demoraria horas, a gente teria que fazer um curso para conseguir explicar todos os detalhes desse negócio. E coincidentemente a gente tem um curso que explica todos esses aspectos, que te dá todos esses materiais, te dá o caminho das pedras para você captar investimento, que é o Smart Funding. Esse é o nosso produto que ele é mais self-service, né? Então quando você entra nesse curso, você vai ter ali realmente todos os aprendizados, todos os materiais para você mesmo preparar a sua captação de investimentos. Então, realmente, a gente indica para todo mundo, para que você realmente consiga entender mais desse mundo e estar preparado para a captação de investimento. Mas caso você não goste de perder muito tempo com esses materiais, você queira simplesmente um serviço pronto para que você consiga fazer essa captação o mais rápido possível, de maneira que transcorra sem problemas, a gente também tem os nossos produtos mais consultivos, que são o Valuation e o Pitch Deck. Então, com o Valuation, você vai descobrir qual que é o valor justo da sua empresa, nem abaixo do que é justo, nem acima do que é justo, e simplesmente o que vai ser aceito pelos investidores. E com o Pitch Deck você vai ter uma apresentação com storytelling, com design, com todos os elementos que são essenciais para que você chame a atenção do investidor e que você também consiga capturar e maximizar as suas chances de conseguir buscar investimento. A ideia é essa, né? A gente está mostrando 2 caminhos para vocês, né? Então, como a gente falou, nosso objetivo é ajudar os empreendedores na captação de investimento. Você pode ir pelo seu próprio caminho, que você vai aprender, né, vai ter a sua curva de aprendizado e vai fazer o curso Smart Funding, que é um curso que vai te preparar para poder fazer uma captação de investimento.
Ou se você quiser ir junto com a gente, se você quiser que a Startup Hero te auxilie, né, nessa preparação, faça o seu pitch deck, faça seu valuation, te preparem para poder captar investimento, você pode também comprar esses produtos separados, né? Então você tem a opção de ter o curso Smart Fund ou tem a opção de comprar com a gente o valuation e o pitch deck, que aí a Startup Hero vai entrar junto com você, vai montar a apresentação da sua empresa da melhor forma, vai entender o que é o seu negócio, vai ver quais são as perguntas que o investidor teria na sua empresa, vai responder essas perguntas na apresentação e depois disso a gente vai fazer um valuation, ou seja, a gente vai dar um preço, né, um preço, valor justo para a sua empresa e aí você vai estar muito preparado para que você conseguir captar investimento. E hoje a Startup Hero a gente já tem mais de 1.000 clientes, tá? E com diversos casos de sucesso. Tem empresa que passou aqui pela Startup Hero que captou no Primo Rico, tem empresa que passou aqui na Startup Hero que já foi para o Shark Tank, captou, tem empresa que passou aqui que já foi vendida para a empresa aberta na bolsa, então a gente está cheio de casos de sucesso e com certeza você vai conseguir ser mais um se você seguir o nosso passo a passo. Bom, se você viu o podcast até aqui e ainda conseguiu passar por todo esse momento de jabá, te agradece pela audiência. A gente pede para você deixar o seu like, o seu comentário, o que você achou desse episódio. Se inscrever também. Dúvidas. Segue a gente no Spotify, dá estrelinha lá, ajuda a gente a conseguir espalhar a palavra aqui do empreendedorismo, da captação de investimento. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal!